Oiê, eu sou a Laura e vai começar agora mais um devocional no canal Testemunha da Luz. O bate-papo de hoje vai ser sobre a questão de confiar no Senhor. Quantas vezes em diversas situações a gente desaprende a confiar no Senhor? Então, hoje o bate-papo de hoje vai ser mais ou menos sobre isso. Então, se você quer aprender mais sobre confiar no Senhor ou quer entender algumas coisas mais, vem assistir. Eu tava um tempo atrás fazendo meu devocional e aí Deus falou muito forte comigo numa questão de confiança, porque tenho pouco tempo de convertida. E aí, sabe quando você tinha vários sonhos e aí tudo desmorona de repente? Porque você não tem mais sonhos? Porque os sonhos que eu tinha mesmo eram sonhos do mundo. E aí quando eu me converti, todos aqueles sonhos do mundo, acabaram, eu não tinha mais nada desses sonhos. E aí eu tava me vendo numa situação tipo, o que eu faço agora? Por onde é que eu sigo na minha vida? E aí eu fiquei meio nessa batalha, assim, tipo, o que eu faço agora? Eu fiquei meio em desespero, porque eu não sabia mais por onde seguir, o que fazer. Eu só tinha planos que permaneceram pro futuro, mas um futuro assim, de quando eu tivesse 30 anos, não pra agora. Então ia ter um longo período de tempo onde eu não sabia o que fazer. E aí, num desses devocionais, Deus falou comigo e me mostrou a chave e a resposta para essa dúvida do que eu tinha que fazer. E a única coisa era confiar nele. E aí eu vou explicar um pouco melhor com algumas passagens bíblicas, de acordo com o meu devocional. Tá, o livro-chave que falou comigo para a resposta desse questionamento que eu tava tendo era Provérbios. Então, o versículo-chave, assim, que falou comigo foi o capítulo 21 de Provérbios, o versículo 1. O 1, 2 até o 11, assim. 1, 2 e 11 foi os que mais marcaram meu coração, assim, pra essa coisa que eu tava tendo na minha cabeça. E fala assim: o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então, o que falou comigo fortemente foi esses pontos, porque aqui fala que o coração do rei é como um rio, e quem leva esse rio é o Senhor. Ou seja, tudo que a gente vai fazer a partir do momento que a gente aceita Jesus como o verdadeiro Salvador, o único verdadeiro Salvador, é seguir o que ele manda a gente fazer. E não aquelas coisas que a gente pensa que a gente estava fazendo e estava certo, porque a gente não sabe de nada. A gente não é dono da nossa própria vida mais. Quando a gente aceita Jesus, a única coisa que a gente tem que fazer é obedecê-lo. E aí, a obediência é escutar o que ele fala, é fazer sem questionar. E aí, eu tô ainda num processo onde Deus pegou e falou que ele ia me tirar todos os meus sonhos, tirar, assim, todos os meus sonhos, todas as coisas passadas que eu tinha, que não acrescentariam mais a minha vida. E aí, ele reorganiza. E nesse processo de reorganização, ele tem que tirar. Então, ele tirou. E aí, fica um espaço. É que nem uma casa. Pra você reformar a casa, por exemplo, se você já tem uma casa com móveis e você precisa pintar as paredes, você precisa tirar os móveis pra não sujar. Então, o que você faz? Você tira os móveis. Aí fica a casa vazia pra você poder ajustar, mexer no que tem que mexer, pintar e etc. Mas aí depois você pega e põe os móveis de volta. Então, é mais ou menos isso que acontece quando você tem alguns sonhos e eles ficam meio desalinhados com o que o Senhor tem pra sua vida. Então, é isso que ele faz. Ele reestrutura, ele ajusta o rio. Então ele mexe na base primeiro, mas para mexer na base ele tem que tirar o que já tava em cima. Então ele tira o que tá em cima e mexe na base, porque a base é o que vai organizar, é o que vai manter tudo. Então esse é um processo de confiança nele, porque você não vai entender o que ele tá fazendo, você não consegue ver, mas ele sabe. Então é um processo de confiança. Na questão do nosso próprio entendimento, de você antes que falava, eu sei de tudo, eu me viro sozinha, eu sei o que eu tô fazendo, mas aí agora que nem eu, você fala, cara, por onde eu sigo? Em Provérbios 3, versículos 5 ao 6, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, cara, só confia no Senhor. Eu sei que vai parecer difícil no início, como foi difícil pra mim, mas a única coisa que você tem que fazer é confiar. Você não vai entender o processo, você não vai entender o que Ele tá fazendo, então você só precisa confiar.
É aquela coisa, você tá andando no raso. Enquanto a água tá batendo no seu pé, você fala, aqui tá tudo bem, aqui tá tudo sob controle. Mas quando você começa a ir mais pro fundo, você fala, cara, o que que eu faço? Eu não sei nadar. Porque você tá indo muito pro fundo. Então, a água tá aqui, você fala, não dá mais, não tá mais sobre o meu controle. E é isso que a gente precisa fazer, é mergulhar, e é mergulhar de cabeça. É simplesmente confiar que o Senhor vai fazer. É que nem tem uma música que diz, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? A gente tem que estar nessa situação de não ter pra onde voltar, pra confiar nossa vida única e exclusivamente no Senhor. Você vai pegar uma situação e falar, cara, eu não tenho pra onde voltar. A única opção que resta é confiar no Senhor. E é isso que Ele quer, que você simplesmente confie nele. Quando você tá nesse processo de confiança no Senhor, Ele também pode te livrar de muitas coisas que você provavelmente queria fazer ou tinha sonhos de fazer, mas que não iam te acrescentar em nada na sua vida. Então Ele te livra. Em Salmos 22, versículo 4, diz assim: em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livrastes. Ou seja, é só confiar que Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Ele vai ajustar onde acha que tem que ajustar. Ele vai mexer onde acha que deve mexer. Vai tirar o que tem que tirar. Vai colocar o que tem que colocar. Então você só precisa confiar. É só isso. E nesse processo de confiança pra você ficar firme, porque é difícil. É difícil você se ver numa situação onde, tipo, você tinha tudo e aí de repente você murchou. Você não tem mais nada, assim, em questão de sonhos, em questão de esperança. Então é uma situação difícil. O que você precisa fazer pra continuar confiando e não desistir no meio do processo? É você fortalecer a sua fé. Você precisa fortalecer a sua fé, você precisa ficar firme no Senhor, porque assim Ele vai te erguer, Ele vai ajustar o que tem que ajustar e você vai estar forte, você não vai desistir no meio do processo. Então Ele vai ter tempo de ajustar tudo o que for e você vai saber esperar nele, além de estar se fortalecendo no Senhor, o que não tem coisa melhor. E aí, em Salmos, no capítulo 9, versículo 10, diz assim: os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Ou seja, a gente precisa confiar e buscar o Senhor para se fortalecer e não desistir de confiar nele. É saber que é o tempo do Senhor e não o nosso tempo. Pode passar 1 ano, 2 anos, é o tempo do Senhor. Você vai falar, nossa, é muito. Mas e a glória que a gente vai ter lá na frente? Será que não vale muito mais do que esses 2 aninhos que a gente esperou? É um ponto, assim, um exemplo. E pra finalizar com base bíblica, nos versículos que eu tô passando pra vocês, a gente vai dar um pulo lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, que diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Porque, gente, não tem nada melhor do que confiar no Senhor. É um processo que, olha só como é maravilhoso esse processo de confiar no Senhor. Ele mexe com você, ele reorganiza o que tem que organizar, tira o que tem que tirar porque não vai te fazer bem, ele coloca o que tem que colocar, ele vai estar mexendo ali pra você crescer grandemente, ter honra e glória no nome do Senhor, no nome dele, é no nome de Jesus. Então, é todo esse processo, além de você crescer na fé, além de você tá aumentando o seu nível de intimidade no Senhor. Porque é um processo que você vai ter que, cara, eu tô confiando em ti, faz o que tem que fazer. Então é um processo que você tá confiando nele inteiramente. Você tá com a água aqui já, então você vai ter um nível de intimidade muito maior, porque você vai ter que estar buscando mais e mais pra não deixar a sua fé fraquejar e desistir de confiar no Senhor. E vai ter aquele processo que você só tá, tá nas tuas mãos, não tá mais nas minhas. E isso é maravilhoso, porque é o que Deus deseja. É nesses momentos difíceis que a gente vai estar passando, de ter que confiar totalmente no Senhor, que a gente vai aprender também a confiar nas coisas pequenas. Porque se a gente não confia nas coisas pequenas, como que a gente vai confiar nas coisas grandes? Não tem lógica, não tem sentido. Então, Deus sabe o que Ele tem que fazer. A única coisa que você precisa é confiar no Senhor e fortalecer sua fé nele. Leia a Bíblia, vai aos cultos, fortalece. É isso. Todo esse processo vai ser necessário para que você tenha uma vida melhor. Deus sabe o que Ele faz. Eu não sei o que se passa aí na sua mente, o que se passa no seu coração, o que tem que ser reorganizado e reestruturado na sua vida. Mas Deus sabe. E Ele tá fazendo porque Ele sabe que precisa. Se não precisasse, você não estaria passando por esse processo assim como eu tô passando. Então, só confia, só entrega nas mãos do Senhor e fortalece. Se fortalece nele, porque lá na frente você vai ter honra e glória. Confia.